E a gente está passando dons espirituais. Para aqueles que estão conectados, já viram, né, o título da ministração hoje é Discernindo os Dons 3, né, que já é a terceira parte que a gente está ministrando. Eu já falei sobre autoridade espiritual, dei uma pincelada aqui que eram os presbíteros na igreja primitiva, né? Presbítero é aquele termo que hoje nós chamaríamos de pastor, né? Ah, pastor da igreja, tal, pastor. Naquela época era presbítero, tá? Então a ideia que nós temos hoje de pastor, naquela época era presbítero, né? Então essa ideia é o líder, a liderança da igreja, né? A gente viu também eu fiz um breve apanhado sobre a questão de dons, por que nós devemos buscar os dons ou pedir os dons. A gente já recebeu os dons ou a gente vai receber? O Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo? A gente já tem o Espírito Santo ou tem que buscar o Espírito Santo? E aí a Bíblia, daí eu fiz aquela brincadeira do questão do copo com água, né? Tipo, no copo tem água. Sim, tem água, mas não está, né? Dependendo de quanto que tem no copo. Mas se a pergunta é se o copo tem água ou não tem, o copo tem água. Né? Só se o copo estivesse bem vazio é que daí não teria água. Mas o quanto tem de água? Então aí que está a questão. Pode estar mais cheio, pode estar mais vazio, pode estar transbordando, enfim, né? A questão mesmo, sobre isso, já ministrei na semana passada. Não vou repetir tudo aquilo que já falei semana passada, né? Mas a gente verificou lá que os dons nos foram dados a partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus fez morada dentro de nós e nós já recebemos os dons. Só que eles podem estar adormecidos, eles podem estar latentes ali dentro, em algum, né? Porque a presença, o Espírito Santo, por quê? Porque o dom vem com o Espírito Santo. E quanto mais eu tenho intimidade com o Espírito Santo, mais eu vou poder ter o que também? Ser usado na área dos dons. Então, a questão, mas Paulo ainda diz, sim, nós devemos buscar os melhores dons. Então, sim, nós temos o dom já, assim como nós já recebemos o Espírito Santo a partir do momento que nós aceitamos Jesus, mas também a Bíblia diz que nós devemos buscar o Espírito Santo, encher-nos do Espírito Santo, e também nós devemos o quê? Dar liberdade para os dons, ou até melhor, buscar os melhores dons, a outra recomendação do apóstolo Paulo. Então nós podemos crescer no entendimento dos dons, essa é a ideia que eu quero deixar para nós, tá? Nós podemos crescer no entendimento dos dons, eu creio que aí que está a grande questão, igreja, nós precisamos crescer no entendimento sobre os dons. E para ilustrar isso de uma forma mais fácil, né, me aconteceu um negócio agora antes de vir para cá. A porta do nosso banheiro estava emperrando. Eu acho que só acontece lá em casa, né? Acho que porta de ninguém emperra, só a minha lá em casa. E aí a gente vai empurrando. Obrigado. Deus abençoe. Aí a porta estava emperrando, aquela coisa, né? E eu precisava fazer uma manutenção básica e tal, aquela coisa, você vai protelando e aquela porta você vai piorando, né? Ela não arruma sozinha, né? Incrível, não sei se na casa de vocês também é assim. Aí o que eu fiz? Peguei, é fácil, 2 toques, né? Tira os pininhos da porta, tira a porta fora, né? Fui lá para a oficina e tal, peguei minha caixa, minha esmerilhadeira, várias lixas, e peguei, quando eu abri a caixa das lixas, tinha várias lixas. Aí eu olhei aquela que era mais grossa. Um tempo atrás eu fui num ferro velho, né? O pastor de vocês gosta de andar em ferro velho, tá? Desculpa. Mas eu gosto de mexer com coisas nesse sentido, de solda e tal, e fui no ferro velho, e eu vi uma caixa gigante, assim, cheia de lixas usadas. Falei, olha que, uma bagatela, eu acho que era, sei lá, era alguns centavos, assim, a lixa. Falei, cara, eu vou comprar lixas usadas. Que mal tem, né? É só para uso meu pessoal em casa, então não precisa ter lixa nova, né? Então pega essas velhas mesmo, tinha grossa, tinha fina, tinha de tudo que é tipo, né? Aí comprei algumas lixas, levei para casa, e quando abri a minha caixa hoje, vi aquelas várias lixas, né? Tinha uma lixa nova,
que eu já tinha comprado especificamente para mim e tal também, mas eu já tinha comprado ela antes, aí tinha uma lixa nova, mas ela era tão fininha, pensei, não, isso aqui não vai, tinha umas lixas grossas assim, né, pensei, essa lixa grossa aqui vai ser legal para raspar o fundo ali, onde está pegando, então eu vou pegar essa lixa grossa, mesmo que ela já está meio gastinha já, né, mas vai dar certo. Aí peguei a lixa grossa, passei, beleza, cheguei com a porta lá, raspava, falei, caramba. Tirei de novo a porta, leva a porta de novo para a oficina. Peguei uma outra lixa, mais grossa, usada também. Aí peguei, coloquei nas esmerilha, vai, lixa. Na hora que fui lixar, arrebentou a lixa, mas ok, beleza. Ok, deu certo. Aí fui lá, fiz o teste e enroscava de novo. Falei, mas não acredito. Dá vontade de, já está enroscando menos, né? Deixa assim, já não está tão ruim. Né? Só que o menos ruim ainda continua sendo ruim, né? Não está bom ainda, está menos ruim, mas ainda está ruim. Então o que eu fiz? Não, tira a porta de novo, terceira vez, tira a porta, né? Pega a porta, leva para a garagem. Cheguei lá, vi aquela montoeira de lixa, olhei assim, tem uma lixa nova, mas ela é fininha, mas ela é nova. Vamos pegar essa. Peguei, coloquei a lixa nova. Quando encostei na madeira, fez assim, zzz, mas deu uma comida assim que me assustei. Falei, nossa, nem imaginava que a lixa nova ia fazer um... Ela era tão fininha, ela não vai raspar com eficiência, mas ela deu uma pegada assim que, falei, nossa, que é isso? Aí fui, não fiz esforço nenhum. Gente, não fiz esforço. Eu só encostava assim, aquilo ia comendo. Tal, adivinha? Peguei, cheguei no banheiro, pronto. Silenciosa, perfeita. O que eu quero trazer com essa ilustração? Às vezes, na igreja, a mesma coisa. A gente insiste nas coisas velhas, elas funcionam. Elas funcionam. Não quer dizer que as outras lixas não estavam funcionando, elas estavam funcionando. Mas elas raspavam com tanta lerdeza, elas não eram eficientes. Elas não eram eficientes. Mas a gente tem dó de jogar fora, né? Não sei se é como vocês assim também. A minha esposa não tem. Esse problema ela não tem. Né? Aquilo eu tenho que cuidar. Né? Ainda bem que em 20 anos ainda sobrou eu. Lá em casa ela ainda não me despachou, mas eu tenho que cuidar, né? Fica na linha. Né? A questão é a seguinte, a gente tem dó de jogar fora, aí você fica mantendo aquela coisa. E assim eu fiquei mantendo aquelas lixas velhas, porque elas ainda davam para usar, e ainda funcionava, né? Mas elas não eram mais eficientes. E assim muitas vezes na igreja a gente não quer jogar fora, a gente não quer abrir mão da coisa velha, porque a coisa nova, a gente olha para ela assim, parece que ela é ineficiente, mas ela eu acho que não vai funcionar, porque ela não se adequa à minha situação. Porque o que eu preciso é de uma lixa grossa, eu preciso de uma coisa mais eficiente. E você olha para aquela situação, mas eu acho que isso aqui não vou usar. Eu acho que isso aqui não serve para mim, eu acho que isso aqui não serve para a nossa realidade. E às vezes a gente descarta o novo, porque a gente acredita que o velho é mais eficiente. Ele foi eficiente em um momento. Ele foi eficiente num determinado tempo. Mas a gente tem que estar aberto ao novo. Porque senão você vai se cansar. Uma outra história que eu achei interessante, assim, eu gosto de ferramentas, essas coisas, e num outro ministério, eu tinha um pedreiro que estava trabalhando numa construção da igreja, e ele estava com uma furadeira, e aquele barulho, e aí a furadeira não furava, ele ficava socando a furadeira, né? Pensa alguém brigando. Pensa alguém socando, parecia que estava socando a parede, e briga. E eu fiquei com dó da furadeira, porque ela não tinha culpa. Né? E aí eu cheguei lá, falei, daí, está difícil? Não, está muito difícil, esse concreto é muito duro. Falei, poxa, deixa eu ver a broca que você está usando, né? Misericórdia, o que é aquela broca? Acho que se usasse um prego era mais eficiente. Não, porque esse concreto aqui é muito duro, porque não sei o que e tal. Eu falei, é interessante, tá, é verdade. Tá, então, e ele já estava, acho que uns 10 minutos já brigando com aquela coluna lá, né? Aí peguei e saí com o carro, comprei uma broca nova, voltei lá.
tio, experimenta essa broca aqui. Cocou a broca e fez assim, ó, bom, pronto, buraco feito. Cara, não levou um minuto, ele já estava mais ou menos uns 10 minutos socando a furadeira na parede e não furava. Amados, muitas vezes na igreja a gente está dando soco, a gente está judiando do nosso equipamento, a gente está judiando dos irmãos. Os dons, amados, o que é os dons na igreja? Os dons é justamente, eles trazem o bálsamo, a cura. A eficiência da igreja está nos dons, não está na capacitação humana, mas está na capacitação sobrenatural de Deus na igreja. E se a gente não desperta para a necessidade, e se a gente não desperta para a urgência e a importância dos dons dentro da igreja, a gente vai continuar dando soco. Estoura o equipamento, você fere as pessoas, porque se você trabalha com equipamento errado, você machuca o equipamento. Amado, você quer ser uma ferramenta na mão de Deus? Eu espero que sim. Mas para isso você precisa estar afiado. Os dons nos afiam para a obra do Senhor. Há uma urgência no reino de Deus para uma igreja cheia do Espírito Santo, atuando através dos dons espirituais. Há urgência no reino de Deus para uma igreja cheia do Espírito Santo, sendo bênção através dos dons espirituais. Amém? Há uma urgência. Há uma urgência. E Deus te escolheu para você aprender mais sobre isso, porque Ele quer te usar. Amém? Glória a Deus. Isso era só a abertura, tá, gente? Essas ilustrações aí, para a gente entender o que é o dom, para que serve. Serve para a gente judiar menos, serve para a gente ser bênção na mão de Deus. Então, amados, hoje vamos para o primeiro texto, o de Romanos, Romanos capítulo 16, primeiro texto que fala sobre dons na Bíblia é Romanos. A igreja de Romanos, daí você pode perguntar, tá, a igreja de Romanos, ela era que nem a nossa igreja? Eu vou falar para ti, não era. A igreja, como é que era a igreja naquela época, pastor? A igreja naquela época, eu vou falar para vocês, ela era diferente do que nos nossos dias. Era difícil ter um templo que nem nós temos aqui. Como é que era a igreja então? A igreja ela acontecia nas casas. A igreja ela não tinha. Quando a gente lê a carta, a igreja aos Romanos, a gente pensa uma igreja em Roma, né? Então Paulo tinha uma igreja em Roma, na qual ele mandou a carta para Roma, para essa igreja. Certo ou errado? Errado. Porque em Roma haviam vários o quê? Congregaçõezinhas que elas se reuniam nas casas, às vezes no templo, um cenáculo maior, sim. Até tinha o nosso amigo Eutico, né, que caiu de um cenáculo, coitadinho. Ele acabou adormecendo, né, tinha muita gente no cenáculo, né, então o cenáculo era o quê? Era um salãozinho um pouco maior, né? Então, havia sim, às vezes uma concentração maior de pessoas em um só ambiente, sim, havia, mas o mais tradicional era que os irmãos se encontrassem nas casas. Era o mais tradicional. Tá? E quando Paulo escreve a igreja de Roma, é justamente para os irmãos, a igreja são os irmãos que se reuniam de uma forma informal. Claro, havia ensino, havia toda uma doutrina, havia oração, havia louvor e tal, mas tudo era bem informal, não era formal como nós temos aqui, era bem informal. Onde é que a gente tem indícios disso? Veja lá em Romanos, no finalzinho da Bíblia, no finalzinho do livro de Romanos, né? Finalzinho da Bíblia. Romanos capítulo 16, versículo 1 em diante, diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que serve à igreja que está em Cencreia. Então, essa irmã Febe, ela trabalhava, ou ela servia, nessa outra igreja em Cencreia, outra cidade, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, pois ela tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Essa irmã Febe, é Febe, né? Isso. Ela hospedava muitas pessoas na casa. Naquela época, gente, era muito comum receber as pessoas nas casas.
os pregadores e tal, e às vezes na própria casa já juntava o pessoal ali, já acontecia o culto ali mesmo. Versículo 3 em diante: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Eles, pela minha vida, expuseram suas cabeças, e isto não lhes agradeço eu só, mas também todas as igrejas dos gentios. Versículo 5: saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, e por aí vai. Então o que ele diz? Olha, esses dois irmãos, a Priscila e Áquila, eles tinham uma igreja na casa deles. Veja só os outros versículos. Versículo 14 e 15 diz assim: saudai a Zíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Pátrobas, a Hermas, e aos irmãos que estão com eles. Aos irmãos que estão com eles. Era outro grupo, a liderança desse grupo e os irmãos que se reuniam com essa liderança. Outra, aqui, ó, versículo 15: saudai Filólogo, e a Júlia, e a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que com eles estão. A todos os santos que com eles estão. Significa, era outro grupo. Ele menciona aqui a liderança daquele grupo, e depois ele menciona ali dos irmãos, os irmãos que se encontravam com essa equipe ali. Então, amados, a gente tem que entender que a igreja de Romanos, ela não era uma instituição como nós temos ela aqui, certo? Ela era mais informal. Beleza até aqui? Porque isso tem muito a ver com o contexto que nós temos dos dons. Os dons, eles servem sim ao coletivo? Sim, os dons servem no coletivo, mas sabe o ambiente ideal para a manifestação dos dons? Na informalidade. É lá que os dons são ministrados uns aos outros. É ali, na simplicidade do dia a dia, do encontro impessoal, é que existe o quê? O ambiente de amor. E ali uns ministram uns aos outros. E isso, esse ambiente é importante a gente saber, porque isso influencia de como nós vamos ver os dons. Muito bem, voltando para a questão de Romanos, e aquilo que Paulo fala aos Romanos, a gente pode perceber que, de repente, essa igreja de Romanos, a gente diria que essa igreja seria como se fosse hoje em dia aquela igreja que todo mundo diz: aquela igreja lá não tem o Espírito Santo. Não sei se já ouviu isso. Quem já ouviu isso? Aquela igreja lá não tem o Espírito Santo. Alguém já ouviu isso? Alguns já ouviram, né? A igreja aos Romanos, ela tem essa característica que, de repente, diria assim: aquela igreja lá não é avivada. Aquela igreja lá não tem o Espírito Santo. Por quê? Porque a lista de dons que a gente vai ver aqui em Romanos capítulo 12, ela é muito comum. Comum. É estranho dizer isso, mas é comum. Então, olha só. Existem igrejas hoje em dia que a gente não vê a manifestação de cura, de milagre, de línguas estranhas, profecia, aquela coisa toda. A gente chama de igrejas mais tradicionais. Mas será que Deus não está presente ali? Eles pregam o Evangelho. Pessoas são salvas em Jesus Cristo. Ali tem pessoas que ministram uns aos outros, servem a ceia, fazem batismo. Será que o Espírito Santo de Deus não está atuando ali? Não? Eu creio que sim. Tanto é que na própria carta aos Romanos, se você for verificar o capítulo 8, Paulo vai falar que todo aquele que nasceu de novo tem Espírito. E se você não tem Espírito, você não é de Deus. Você não é convertido, você não faz parte do povo de Deus. Então, Paulo fala para essa igreja de que eles tinham Deus, eles tinham o Espírito Santo. Então, não é falta de Espírito Santo na igreja aos Romanos. Mas a questão é, o que eu identifico como dom? E eu já falei sobre isso lá no início, que dom, a palavra dom, nem sempre quer dizer dom espiritual de manifestação sobrenatural, que os dons podem ser dádivas de Deus, né? Todo o benefício de Deus para conosco é um dom, ou até o que nós oferecemos a Deus. Muito bem, o texto que eu vou me referir hoje é o texto de Romanos, capítulo 12, versículos 6 a 8.
Antes disso, só gostaria de que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 6, diz assim: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então aqui ele vai falar, nesses 3 versículos, ele vai mencionar diversidade de dons, a manifestação dos dons. Versículo 5, ele vai falar de diversidade de ministérios. E ele vai falar do quê? De diversidade de operações. Manifestação de dons, ministérios e operação de dons. São 3 coisas diferentes. A primeira, ele se refere ao Espírito Santo. A segunda, ele se refere ao Senhor Jesus. E a terceira, ele se refere a Deus. É a Trindade aqui. E quando a gente for verificar agora Romanos, capítulo 12, veja lá no versículo 6 o que diz esse texto. Ele diz lá: temos diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exerce misericórdia com alegria. Aqui a gente tem uma lista de dons, e ela não tem uma conotação muito assim sobrenatural, né? Tirando aqui o dom de profecia, os outros dons são muito habilidades quase que diria assim, quase que humanas, certo? A gente pode verificar aqui uma questão, meio que uma habilidade que a gente poderia aplicá-la em outras realidades, como por exemplo o ensino. O ensino ele pode acontecer no meio da igreja, mas ele pode também acontecer fora da igreja, ou não? Pode. Uma habilidade no ensino, ela pode ser tanto usada dentro quanto fora. A habilidade ou o dom de presidir, que está nessa lista aí, né? É uma habilidade que pode ser usada dentro da igreja, mas há essa capacidade também de presidir fora da igreja, ou não? Tem fora da igreja também. E aqui ela está relacionada a um dom dado por Deus. Então, como é que eu vou entender isso como sendo um dom dado por Deus? Vamos verificar lá o versículo 6. Temos diferentes dons segundo a graça que nos é dada. Significa que cada um recebeu um dom, para começar. Ninguém ficou de fora. Segunda coisa, segundo a graça que nos é dada. Significa que isso que nos é dado é graça. A gente já viu que a questão do dom, tudo que nós recebemos de bom de Deus é graça. E aí ele coloca aqui, se a profecia seja ela segundo a medida da fé. Esse dom de profecia, eu fui verificar um pouquinho mais, quer dizer justamente isso que ela está dizendo ali, né? Profecia, a palavra é uma junção de 2 outras, antes, e femi, ou femia, significa falar ou contar. Então você fala antes, se pré-diz, né? Você diz uma coisa antecipado antes que ela aconteça. Isso é uma profecia, tá? Então esse termo dessa lista de dons, o mais sobrenatural é esse da profecia. Então esse realmente tem uma conotação sobrenatural. Esse dom de profecia, ele muitas vezes também pode ser ligado a ensino, tá? Ele pode também ter essa conotação de ensino também. Ok, então o dom de profecia. E é interessante, ele dá o dom e como ele deve ser usado, de que maneira ele deve ser usado. Então o dom de profecia ele deve ser usado segundo a fé de cada um, a fé individual. Então um vai ter uma palavra maior de profecia, outro de acordo com a fé de cada um. O segundo termo que ele usa ali é o ministério. Se vocês forem verificar lá no versículo 7, se é ministério, seja em ministrar. Tá, ministério, que palavra é essa? Que dom é esse? Eu fui verificar,
E ele diz ali diácono, diaconia. Esse seria o dom de ministério. Significa servir, né? Então, esse dom está em falta, né? Esse dom é triste. Na igreja é difícil alguém ter o dom de servir, né? Porque todo mundo quer o dom que aparece mais. É o de serviço, que é de trabalhar, que é de, né, botar a mão no arado, é difícil de ter, né? Eu vou ter que orar para Deus derramar mais esse dom aí na igreja. Glória a Deus. A igreja é uma igreja abençoada, não posso reclamar. Gente, quando a gente pede, o pessoal sempre está lá se voluntariando. A igreja é uma bênção, tá, amados? Não acho que eu estou só derramando a minha insatisfação, tá, gente? Por favor. Mas o dom de ministério é o dom de servir, e de que forma ele deve ser servido? Seja em servir mesmo, tá? Sirva como um servo, essa é a ideia. Sirva, trabalhe, se envolva. Essa palavra diácono, com essa conotação, é a única vez que ela aparece no Novo Testamento é nesse texto. Uma habilidade sobrenatural de Deus para servir. Há uma pergunta: tem pessoas que servem fora do contexto de igreja? Serve. Tem muita gente servindo no Rotary. Tem ou não tem? Tem muita gente que serve em outras instituições. Ok? Mas este aqui, ele tem uma conotação de dom de Deus, e daqui a pouco eu vou falar o porquê que eu estou fazendo essa comparação com lá fora, tá? Muito bem. Aí a gente tem o quê? Juntamente, no mesmo versículo 7, ele dá a menção de mais um dom, é o de ensino. Se é de ensinar, haja dedicação ao ensino. O que significa ensino? Ensino significa ensinar mesmo, né? Não tem muita explicação. E como é que deve ser feito o dom de ensino? Como é que você deve exercer este dom? Com dedicação, esforço, esmero. Ensino com dedicação, com esmero, né? Então, existe dom de ensino dentro da igreja? Tem. E fora da igreja tem também? Tem também. Versículo 8, diz ali: o que exorta, use esse dom em exortar. Aí eu fui verificar, né? Exortar significa exortar mesmo. Admoestar, chamar atenção, né? Admoestar. Exortar significa justamente esse cuidado de não somente exortar o irmão, de mandar, né, xingar ele ou só apontar os erros dele, não. Exortar é chamar para perto também. A palavra no grego também tem esse significado de chamar para perto, puxar para perto. Exortação é isso, se chama para perto, orienta, né? Ensina, enfim, admoesta, chama atenção, nesse sentido. Porque o contexto dos dons, qual que é o ambiente ideal para os dons? É o amor. Quando você exorta sem amor, aí é triste. Aí você fere. É aquela furadeira com a ponta, né, você machuca, você arrebenta. Você se arrebenta e arrebenta a pessoa. Agora o ambiente é o amor. Por isso que os dons, eles servem para a gente ministrar uns aos outros em amor. Esse é o ambiente. Muito bem, exortar. No versículo 8, ainda tem mais um outro dom. O que reparte, faça-o com liberalidade. Esse outro dom, né? Repartir. O que a gente pode entender como repartir? Compartilhar. O dom de compartilhar. Tem pessoas, né, que não conseguem ver uma pessoa passando necessidade, já está lá doando, já está se doando, já está acolhendo, já está fazendo alguma coisa para tirar aquela pessoa daquela situação. É um dom. Compartilhar, repartir. Eles repartem do que é seu, não é que vai repartir, não, eles repartem do que é deles. E como é que tem que ser usado esse dom? Com liberalidade ou generosidade. Ser generoso, não ser sovina, né? Faça isso abundantemente, sem medida,
Reparta o que você tem. Se Deus te deu, glória a Deus. Mas muitas vezes Ele nos abençoa para abençoar os outros. Então, quanto mais quando você começa a fluir nesse dom, você vai ver. Deus vai te acrescentar porque você dá, e aí Deus te dá, e você dá, e você dá, e Ele te dá, e Ele te dá, e você dá, e aquilo não para mais, gente. É uma bênção. Só que não queira dar para você receber. Aí não funciona. Porque o ambiente do dom é o amor. O amor não é egoísta. A gente sempre tem que lembrar disso. Não faz negócio com Deus. Deus não faz negócio. Agora, se você faz com amor, Ele diz, opa, esse meu filho entendeu. Eu vou investir. Esse cara aqui entende. Esse cara aqui vale a pena investir nele porque meu reino cresce com ele. Porque tem gente que Deus investe naquela pessoa e o reino não cresce, né? Só a pessoa cresce, o reino não cresce. Deus investe no reino dele, amém? Deus investe no reino dele. E se você investe no reino dele, Ele vai investir em você. Repartir, glória a Deus, com liberalidade, né? Com franqueza, com integridade, com simplicidade, né? Presidir, esse é outro dom, né? No versículo 8 diz ali, e o que preside, só uma pergunta, o repartir, existe dentro da igreja, mas existe fora também esse dom de repartir? Tem, né? Tem gente que se puder dar, ele dá, né? Tem também. Aí o que ele diz aqui de presidir? O que preside com cuidado. Presidir. Presidir é administrar, governar, liderar. Presidir é liderar, governar. Então é um dom dado por Deus também de administração, de administrar. E isso dentro da igreja. Existe isso dentro da igreja, existe lá fora também. Tem excelentes administradores, certo? E aqui ele diz que quem lidera, quem administra, como é que tem que fazer isso? Com cuidado, com zelo. Porque quem está na liderança tem uma responsabilidade diante do Pai. Ele está administrando um negócio que não é dele, é do Pai. Então, se você faz isso, faz com cuidado, zelo, porque Deus zela por aquilo que é dele. E aí nós chegamos com esmero, eu coloquei aqui com atenção e esmero. E o último dom dessa lista aí, ele diz ali, o que exerce misericórdia com alegria. O que é esse dom de misericórdia? É compaixão, é amor aos pequenos. Misericórdia, você vê a viúva, os órfãos, misericórdia para com aqueles que estão à margem, os desprezados, aqueles que estão desprezados na sociedade. Misericórdia, empatia. E este dom de misericórdia ele deve ser exercido de que forma? Com alegria. Não faz com pesar. Não faz com tristeza. Faz motivado. Contribuir alegremente. Paulo muitas vezes fala que a gente deve ser abundante, mas fazer com alegria a contribuição, a misericórdia. Fazer com alegria, não fazer com pesar. Então essa é a lista dos dons. E há misericórdia também dentro da igreja, mas também há fora da igreja também. Mas então por que existe essa lista dentro da Bíblia mandada aos romanos? Se a gente consegue ver alguns paralelos muito humanos, esses dons, eles são tão extraordinários ou sobrenaturais? Ou não? Eles não são tão sobrenaturais assim. Mas por que é um dom de Deus? Porque ele é utilizado para a edificação da igreja. Ele é a capacitação, às vezes uma capacitação até humana, que Deus dá a cada um de nós, mas quando você usa para edificar a igreja, não para si mesmo, porque eu posso usar tudo isso aqui para mim mesmo. Eu posso ter o dom de misericórdia, de dar coisas para os outros, porque eu sinto compaixão, eu começo a repartir, certo? Aí depois eu coloco lá no Facebook. Aí eu quero os meus likes com isso daí, né? Os meus compartilhamentos. Isso é dom?
Não. Porque o dom ele é exercido em amor. O amor é não egoísta, não vaidoso. Isso é dom. Quando o dom ele vê o crescimento do reino, a edificação da igreja, isso é dom. Quando você não faz para você ser projetado, quando você não faz para aparecer na lista dos grandes doadores, quando você não pede uma placa na parede da sua igreja, isso é dom. Quando você não quer reconhecimento, quando você não quer que o teu nome apareça no boletim da igreja, como sendo o doador, né, da bateria. Irmãos, veio uma bênção aqui e tal, fulano de tal. Gente, aí não é dom. A Bíblia diz que você já recebeu a sua parte aqui na terra, então o louvor, a glória, a honra deve ser para o Senhor, então isso não é dom. Agora, quando você faz de uma forma desprendida ao Senhor, servindo ao Senhor, fazendo ao Senhor e vendo o irmão alegre com isso, amado, isso é dom. Você olha para a necessidade e você supra a necessidade do irmão com alegria, isso é dom. É talvez uma capacitação natural de Deus, mas você usa para glorificar a Ele, não para se glorificar. Um talento que Deus te deu, mas você não usa para você, você usa para Ele, para que Ele seja glorificado. Isso é dom. Então, amados, quando a gente olha para essa lista de dons, a gente pode olhar para algumas igrejas e dizer que aquela igreja é uma igreja cheia do Espírito Santo, porque as pessoas elas se doam, elas se entregam. Eu conheço um tio da minha esposa, ele já é falecido, mas ele tinha um dom de misericórdia e de repartir, que é incrível. Ele via a pessoa necessitada, ele ia lá e ele precisava fazer alguma coisa. Ele chegou a um ponto de fazer um programa de transporte de containers de roupa da Alemanha para o Brasil, e ele pegava o carro dele e saía distribuir a roupa no interior, nas favelas, e aí ele entrava lá no interior, no meio do mato, onde você achava que não tinha mais ninguém, ele achava gente lá para distribuir roupas, para dar cesta básica, e glorificando, e sempre fazia o quê? Cantava aquela música, né? Eu tenho um amigo que me ama, pronto, aquela, né? Isso aí faz tempo já, né? Fazia uma oração ali, pegava a Bíblia, abria a Bíblia, lia a palavra e entregava as roupas. Aí você pergunta, quantas pessoas foram curadas? Olha, não sei. Nunca ele falou de dom de cura, nunca falou em línguas, nunca vi um milagre relatado por ele. Ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo, com certeza. Então, amados, a minha oração é que a gente pare de ficar julgando. Aquele sim, aquele lá, esse cara aqui, não, nossa, esse aqui é usado por Deus. Amado, as maiores pessoas mais usadas por Deus, elas não aparecem. Elas não aparecem em tribuna, elas não aparecem em boletim, elas não aparecem. Porque o que para o homem é grande, para Deus é insignificante. E o que para o homem é insignificante, para Deus é grande. Porque o reino de Deus é isso, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Jesus já falou isso. Mas nós humanos, a gente tem uma necessidade de projeção, a gente tem uma necessidade de admirar a coisa grande. E a gente despreza o dia das pequenas coisas. E a gente perde, às vezes, as bênçãos através disso. Querido, eu gostaria de concluir essa palavra com o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 9. De 9 a 11, ele diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros como um amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Olha só, eu vou repetir o versículo 11. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Que bênção, né, amado? Às vezes aquela igreja que você acha, mas
Aquela igreja que não tem o Espírito Santo, você vai ter surpresa quando chegar lá no céu, viu? Porque aquelas igrejas que a gente julga não terem o Espírito Santo, Deus está trabalhando ali. E aquela que a gente julga, nossa, essa aqui é uma igreja cheia do Espírito Santo. Aí você diz, misericórdia, será que é mesmo? Então, amados, primeiro texto, por que eu falei isso? Porque Roma tinha uma característica pessoal dela, e nenhuma igreja tem que ser igual à outra. Deus ele tem essa especialidade dessa pluralidade. A gente não entende, mas para Deus está tudo certo. E é interessante a gente observar de que forma Deus age numa igreja que nós talvez julgaríamos que essa igreja, ela não tem uma aparência espiritual, mas está salvando almas, tem gente se convertendo, tem gente sendo ensinada porque tem o dom de ensino, tem gente sendo discipulada, tem gente que está sendo atendida porque tem dom de repartir, tem gente que está presidindo, liderando, capacitada por Deus para administrar a igreja, não para si, mas para o Senhor. E quando a gente faz para o Senhor, a glória é dele. E aí isso é um dom, porque a gente usa para glorificar aquele que nos chamou. Amém? Entendemos a primeira forma de manifestação de dom na igreja? A gente ainda vai ver Coríntios, a gente ainda vai ver Efésios. Mas isso aqui é para a gente começar a abrir o leque e saber que Deus age sim, até onde a gente acha que não age, Deus está presente com o Espírito dele. Uma igreja cheia do Espírito não significa que ela tenha que ser uma igreja que planta bananeira, né? Mas sim, onde o nome do Senhor é exaltado, é glorificado. Amém? Glória a Deus. Que Deus te use, que Deus te capacite a ser uma bênção na vida do irmão. E os dons não necessariamente eles têm que ser usados aqui dentro, eu já falei isso, né? Porque o ambiente do dom é o quê? A informalidade, é ali que o dom aparece, não é na formalidade. Claro que alguns dons aparecem aqui, né? Não tem como não ser. Mas o grande ambiente onde o amor de Deus é manifesto não é num culto público, não é. O ambiente é ali, no dia a dia. Seja uma bênção no teu trabalho. Você pode usar o teu dom no teu trabalho, edificar as pessoas que estão ao teu redor. Amém? Vamos ficar de pé? Pai, em nome de Jesus, obrigado que nessa noite nós compreendemos um passo a mais dentro do teu propósito, Pai querido, diante dos dons, Pai querido. A gente hoje entendeu de que nem sempre o dom é uma manifestação sobrenatural de Deus e que a igreja, ela pode ser sim uma igreja cheia do Espírito Santo, evangelizar, ensinar, ser liderada, ter compaixão, misericórdia e ser uma igreja usada por Ti para exaltar o Teu nome e expandir o Teu reino. A minha oração, papai querido, é que cada um de nós tenha esse desejo lá dentro de ser uma bênção. Pai querido, porque a Tua palavra diz que o Senhor já nos capacitou com algum dom. Ele já está em nós, mas muitas vezes ele está latente, ele está ali escondido em algum ambiente. E o Senhor quer que nós usemos aquilo que o Senhor nos deu. A Tua capacitação. Aquilo pelo qual o Senhor nos chamou e já nos capacitou para exercermos um lugar dentro do Teu corpo, para edificarmos a igreja. Pai, que não sejamos negligentes, Pai, mas que o Senhor seja exaltado, Pai. Eu peço agora em nome de Jesus, que aqueles que vieram angustiados, Pai querido, que a Tua glória resplandeça sobre cada um de nós. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu consolo, o consolo do alto, o consolo do Espírito Santo, venha, Pai querido, em nome de Jesus, sobre cada um. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor restaure, renove
alegre aquele coração abatido, contristado, Pai. Existem coisas, Pai, que somente o Teu Espírito pode fazer. E nós clamamos em nome de Jesus uma intervenção sobrenatural sobre essas vidas e sobre aqueles que estão acompanhando neste momento essa live em suas casas, Pai. Ó Pai, eu sei que Teu braço não está encolhido e eu sei que Tu podes fazer muito mais abundantemente do que aquilo que pensamos ou podemos imaginar. Ó Pai, rompe sobre essas vidas, com a Tua mão estendida, com proteção, guarda as casas em nome de Jesus, afasta todo o mal, livra, Pai querido, do dia mau, livra do homem mau. Pai, em nome de Jesus nós clamamos, que o Senhor se levante ao redor do Seu povo, guarda a Tua igreja, guarda, Pai, em nome de Jesus, para a Tua honra e Tua glória, Jesus. Amém, Senhor, amém.